Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor nesta manhã de domingo, no livro do profeta Isaías. No domingo passado, nós iniciamos a análise do capítulo de número 6, quando temos o registro da visão que Isaías teve de Deus, dele mesmo, do povo e também da sua missão. E nós vamos continuar as nossas mensagens neste capítulo, que é realmente extraordinário e que tem muito a nos ensinar. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler do verso 5 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Mais uma breve palavra de oração. Ó Deus, graças te damos pela tua palavra, que é viva e eficaz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Abra os olhos do nosso entendimento agora, Senhor. Fale aos nossos corações, aquieta o nosso ser, que nada possa, ó Deus, tirar a nossa atenção, a não ser a devida concentração na bendita e santa palavra do Senhor. Que haja edificação espiritual do teu povo nesta manhã, por meio desta palavra poderosa, no nome de Jesus. Amém. Como anda a sua visão? A visão é um dos órgãos dos sentidos e é por meio desse sentido que temos a capacidade de enxergar. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Disse Jesus no Evangelho que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, o corpo será luminoso. Se os nossos olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Mateus 6, 22. Essa semana eu fui ao oftalmologista e acabei saindo de lá com uma receita de um óculos. Ele concluiu que eu estou realmente precisando melhorar a visão para a leitura. Isso vai me fazer bem. Quais as lentes com as quais você lê espiritual, ela precisa ser melhorada? Sabemos quem é Deus, quem somos nós, quem é o povo à nossa volta e qual é a nossa missão? O capítulo 6 de Isaías trabalha exatamente dentro desta temática, da visão que temos de Deus, de nós, do povo e da missão que temos a realizar, a desempenhar. Mais do que mostrar o chamamento do profeta Isaías, este capítulo 6 nos ensina a aprimorar nossa visão. E tudo começa com a visão de Deus. É por isso que no sermão anterior, no domingo passado, nós meditamos nos 4 primeiros versículos deste capítulo, focando a nossa atenção na visão que Isaías teve de Deus. Qual foi a visão que Isaías teve do Senhor? A visão de um Deus grandioso, majestoso, que é santo, 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 que está assentado no alto e sublime trono, que governa todas as coisas. Dizem os reformadores, que a soma total da nossa sabedoria, a que merece o nome de sabedoria verdadeira, abrange 2 verdades. Preste atenção. A primeira delas, o conhecimento que se pode ter de Deus. E a segunda, o conhecimento que temos de nós mesmos. Se eu quero me conhecer, eu preciso conhecer primeiro a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço.
O autoconhecimento vem através de um conhecimento que temos de Deus. Quem não conhece a Deus, não conhece Ele mesmo. Verdade semelhante trabalhou Moisés no Salmo 90 em sua oração. Naquele salmo, Moisés apresenta inicialmente a eternidade de Deus. Ele começa dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Uma vez que descreve Deus, Moisés passa a descrever o homem. Então ele diz: o homem é pó. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Se Deus é o eterno, o majestoso, o grandioso, nós somos efêmeros, passageiros, transitórios. Olhando para o nosso cenário atual, percebemos que uma das grandes lições desta pandemia que nós temos aprendido, irmãos, é que somos frágeis, passageiros, transitórios, efêmeros. Não importa em que continente vivemos, não importa a nossa nacionalidade, todos somos frágeis. Portanto, a mordomia, a administração da nossa vida passa pelo entendimento que temos de Deus e de nós mesmos. É isso que o texto nos ensina nesta manhã de domingo. Qual é a visão que você tem de você mesmo? Qual é a sua autovisão? É comum quando duas pessoas estão digladiando, discutindo, é comum surgir a pergunta provocativa: quem você pensa que é? Não é comum? É claro que no contexto de uma discussão, o objetivo desta pergunta é desestabilizar o outro. Mas esta pergunta é profunda. Quando olhamos para o campo filosófico, teológico, espiritual, esta pergunta: quem é você? Quem você pensa que é? Ela é profunda. É preciso entender a nossa depravação como pecador, para então, em seguida, entender a identidade que temos em Cristo. É isso que Isaías faz. Ele entendeu quem ele era após a visão que ele teve de Deus. Vamos ao texto, vamos analisar estes 3 versículos apenas. Versículo 5, Isaías 6, 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías teve uma visão dele mesmo, uma autovisão, quando ele então contemplou Deus primeiramente. Literalmente, o hebraico traz aqui, quando Isaías diz: estou perdido, a tradução poderia ser: estou arruinado, estou silenciado, sem saber o que dizer, porque eu contemplei a santidade de Deus, a majestade de Deus, e eu, quem eu sou? Eu sou um pecador, ai de mim! Isaías, ao contemplar a santidade de Deus, percebeu o quanto ele era pecador, para em seguida ter uma visão do povo e entender que o povo também era pecador, para logo em seguida, matéria do próximo sermão, ele entender então a sua missão. Ah, irmãos, esta condição de Isaías e do povo é a nossa condição. Somos pecadores. Lembremos do primeiro casal, Adão e Eva. Eles foram expulsos do jardim por causa do pecado. Lembremos de Moisés. O Senhor ordenou a Moisés estabelecer limites ao pé do Monte Sinai. O povo não podia ultrapassar aquele limite. Êxodo 19, 21, a Bíblia diz assim: e o Senhor disse a Moisés: desce, ele estava em cima do monte, desce, adverte ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor, para vê-lo a fim de não perecer. O apóstolo Pedro
desejou fugir no momento em que descobriu que Jesus era Deus. Saulo de Tarso caiu por terra ao encontrar o Cristo ressurreto no caminho de Damasco. João caiu ao chão, quase morto, quando viu a majestade do Senhor na ilha de Pátimos. Apocalipse capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz: quando vi, João falando, quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Todos aqueles que tiveram uma visão, uma teofania do Senhor, de Cristo ressurreto, caiu por terra. Reconheceu a pecaminosidade. Foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías teve essa mesma experiência, irmãos. Ai de mim, estou perdido, silenciado, arruinado, porque eu sou pecador e eu contemplei a majestade do Senhor. Isaías não disse: ai de mim, eu sou puro demais para habitar no meio de um povo pecador, eu sou muito puro. Não, não foi isso. Ele reconheceu primeiro a sua miséria, para então entender a miséria do povo. Ah, irmãos, isso é extraordinário. Jesus ensinou no Evangelho: primeiro eu preciso identificar a trave no meu olho, para então eu enxergar a trave do olho do meu irmão. A lição teológica é a seguinte: o pecado do profeta, o pecado do povo, tornou tanto o profeta quanto o povo inadequados para estar na presença de Deus, pois a santidade de Deus é totalmente incompatível com a impureza. Diante de Deus não subsiste pecador. Quando olhamos para o capítulo 5 de Isaías, eu quero convidar você a fazer esse exercício rapidamente. Observe em sua Bíblia. Olhe para o capítulo 5. Nós estamos no capítulo 6, mas volte a sua atenção para o capítulo 5. Veja o que acontece. 5:8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio do arraial. Ai daqueles que vão adquirindo tudo. Tudo é meu. Ai destes. Olha o versículo 11, 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos beberrões. Versículo 18, 5:18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. 24. Pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos. Observe que no contexto anterior, o capítulo 5, estes versículos que lemos, Isaías estava proferindo então: ai daqueles, mas agora, no nosso texto, Isaías diz: ai de mim. Percebe a mudança? Antes ele estava dizendo: ai daqueles, mas agora ele reconhece que seu estado não era melhor do que o do povo. Ai de mim, estou perdido. É a velha máxima: para alguém se submeter a um tratamento, esse alguém primeiramente, precisa se conscientizar de que ele precisa do tratamento. Isaías se conscientizou: ai de mim, a minha situação não é melhor do que a do povo.
O desenvolvimento do texto nos ensina que para cumprir sua missão, o profeta precisava conhecer quem é Deus. Ele teve a visão de Deus nos 4 primeiros versos. Agora, ele precisava reconhecer quem ele era, quem era o povo a quem ele destinaria a profecia, para em seguida cumprir a sua missão. Veja que o final do verso 5, acompanhe comigo, o texto diz assim: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O Novo Testamento, irmãos, indica que Isaías teve uma visão do Cristo glorificado. João 12, Evangelho de João, capítulo 12, verso 38, o evangelista diz assim: para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, preste atenção, porque viu a glória dele. Dele quem? Jesus. Algo me chama a atenção de maneira maravilhosa. Após a visão de Deus, após a visão dele mesmo, após a visão do povo pecador, o profeta teve então uma visão da purificação. Vamos a esta visão. Versos 6 e 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Preste atenção. Muitas vezes, irmãos, pregamos o Evangelho, dizemos ao pecador: arrependa dos seus pecados. Mas isso não faz diferença na vida daquela pessoa, por quê? Porque ele ainda não teve uma visão de Deus, não teve uma visão dele mesmo, ele acha que ele é muito bom, que ele não precisa. É aquela pergunta que o teólogo Sproul, grande servo do Senhor, chamado à presença do Senhor no ano de 2017, e ele conta de uma experiência de um jovem que chegou até ele para evangelizá-lo, e o jovem então perguntou a ele: o senhor está salvo? Então o teólogo perguntou para o jovem: salvo de quê? E o teólogo diz que o jovem ficou realmente com dificuldades de responder à sua indagação. Se a pessoa não se conscientizar de que ele é um pecador, tampouco ele vai se importar em buscar um Redentor. Ah, irmãos, a cronologia, o desenvolvimento da visão de Isaías é algo didático e maravilhoso. Ele contemplou a glória de Deus, ele contemplou o seu pecado, o pecado do povo, e agora ele contempla o perdão. Após a perplexidade, quando contemplou a santidade de Deus, após o medo de contemplar a sua realidade, a ponto de dizer: ai de mim, estou perdido. Isaías agora estava então preparado para se deparar com a misericórdia de Deus. O texto diz: um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado perdoado. A brasa trazida por um dos serafins é emblemática da obra da purificação operada por Deus. Só Deus pode perdoar pecados. A esperança para ele e para o povo é evidenciada. Com a brasa, ele tocou a minha boca. Enfoco aqui o altar de bronze, onde os sacerdotes imolavam os animais e os queimavam para fazer expiação pelo pecado, iniquidade retirada, pecado perdoado. A ideia literal é pecado coberto, isto é, expiado. Só Deus, por meio de Cristo, pode perdoar pecados.
a enfermidade chamada pecado, esta pandemia chamada pecado mortal, que condena ao inferno, só pode ser resolvida por Deus, por meio de Jesus. O Calvário é apontado aqui pela visão da purificação que Isaías teve. Esta foi uma visão da misericórdia de Deus. O profeta Jeremias nos ensina que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. A visão do perdão, da misericórdia deve provocar em nós senso de gratidão. Irmãos, quando temos claramente a dimensão do nosso pecado e de sua gravidade, então teremos imensa gratidão pelo perdão. Podemos nos lembrar aqui daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus na casa de Simão, Lucas 7, 36 a 50. Diz o texto, Lucas 7, 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão. Respondeu-lhe Simão, Lucas 7,43. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Respondeu-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher, Simão? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Não me deste ósculo, não me beijou, não me beijaste, Simão. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, Simão, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso, vem a conclusão, por isso te digo, Simão, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Irmãos, quando entendemos a gravidade do nosso pecado e o perdão que o Senhor nos concede, vivemos uma vida de gratidão, de contrição. Quanto mais conhecemos nossa situação, mais nos alegraremos pela remissão de nossos pecados. Logo, a falta de gratidão pelo perdão é sinônimo de que não conhecemos o tamanho da nossa dívida diante de Deus. Preste atenção. A visão do perdão mudou o profeta Isaías radicalmente. O perdão e a purificação tornaram o profeta aceitável na presença de Deus. Isaías agora, então, é capacitado para desempenhar o seu ministério. Veremos isso no próximo sermão, se Deus nos permitir. Agora ele tinha uma mensagem a pregar. Qual mensagem? Que Deus é santo. Ele viu, ele contemplou a glória de Deus. Qual mensagem? Que ele era um pecador. Mas não somente ele era um pecador, o povo era um povo pecador. Qual mensagem? Que o Senhor perdoa. Ele teve esta visão da purificação. Agora ele poderia anunciar que em Deus, que em Cristo Messias que viria, há perdão. Existe um remédio providenciado pelo próprio Deus, que é a misericórdia dele manifestada por meio do seu Filho Jesus. Somente por meio deste remédio providenciado por Deus é que nós vamos prevalecer na presença de Deus no juízo final. As aflições da peregrinação deste mundo, esta pandemia que nós estamos enfrentando, dias maus, crise, calamidade, as aflições da peregrinação servem para nos dar um correto autoconhecimento. A lição está sendo passada, ensinada. Nós somos frágeis.
Mas é por causa da misericórdia do Senhor, em meio às dificuldades e à dor, que descobrimos os grandes tesouros do correto autoconhecimento e da beleza do caráter misericordioso de Deus. Existe perdão em Jesus. A visão de nós mesmos, concedida pela palavra de Deus, irmãos, nos mostra a nossa incapacidade. Porém, é nesse momento que ganhamos a sua misericórdia. O Senhor não quer construir a nossa autoconfiança, Ele quer construir a nossa confiança nele. O Evangelho não é evangelho de autoajuda. Evangelho é evangelho de contrição, de arrependimento, para então contemplar a misericórdia de Deus. Temos a nossa cabeça levantada, os nossos olhos erguidos para o Deus misericordioso e não por algo que exista em nós mesmos. Como Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 3:5, a nossa suficiência vem de Deus. Nós só aprendemos sobre a força de Deus quando estamos fracos. Lembremos de Paulo e o espinho na carne. E a Bíblia diz que ele pediu 3 vezes ao Senhor para retirar dele aquele espinho. Não sabemos o que era aquele espinho. Poderia ser um problema de sua visão, poderia. Ou, como dizem os reformadores, a somatória de todas as aflições. E ele pede alívio, mas o Senhor não concede. E Paulo entende que ele ganhava força em meio à fraqueza. A graça é aquela que nos basta. O Senhor não quer servos autoconfiantes, mas Ele deseja servos que confiam nele. Confiemos no Senhor. Uma das passagens mais impressionantes que eu observo sobre a condição humana e a misericórdia de Deus é a passagem de 1 Samuel 22. Preste atenção. Davi estava fugindo da fúria de Saul. Saul querendo matar Davi, Davi fugindo. Davi precisou se fingir de doido na presença de Aquis, rei de Gate, para não ser morto. 1 Samuel 21, 10 a 15. Em seguida, após ser expulso perante Aquis, que disse, já tenho muitos doidos aqui na minha presença, retire esse homem daqui. Diz a Bíblia, irmãos, que Davi se refugiou numa caverna chamada Caverna de Adulão, 1 Samuel 22. Esta caverna ficava a uns 25, 27 quilômetros de Jerusalém. Ali na caverna, não bastasse o aperto de Davi, fugindo de Saul, ajuntaram-se a ele todos os homens daquela região que se achavam em aperto, endividados, amargurados de espírito. A Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. A somatória chegava a uns 400 homens, diz o texto bíblico. Pense como foi aquele momento na vida de Davi na caverna. Você gostaria de chefiar um bando desse? Mas então vem a lição espiritual. A caverna é pedagógica. Nas aflições da existência, muitas vezes sentimos-nos como que numa caverna de Adulão, sem saída. Mas saiba que a vida na caverna pode lhe dar o único presente de que você realmente precisa para se aproximar de Deus, um correto autoconhecimento. Davi foi humilhado ali. É interessante que as pessoas que estavam em volta de Davi, em sua aprovação, foram descritas pelo texto bíblico, 1 Samuel 22, 2, como sendo todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, todos ali, e Davi chefiando eles. Temos muitas vezes a visão simplista de pensar naquele bando como sendo um bando de loucos, que se aproximou de Davi naquela caverna, mas preste atenção, aquele grupo ali aponta para a realidade espiritual de todos nós, sem Deus.
A visão de nós mesmos sem a misericórdia de Deus revela que estamos em aperto, endividados, amargurados de espírito. Nossa dívida perante Deus é impagável se não for a misericórdia de Deus em Cristo. Não pense naquele grupo que Davi chefiou na caverna como um bando de loucos. Eles representam ali todos nós, sem a misericórdia de Deus, somos assim também, endividados, amargurados de espírito. Quando temos a visão correta de nós mesmos, que somos pecadores miseráveis, e nos humilhamos perante o trono da graça de Deus, como fez Isaías na visão que ele teve, então encontramos a misericórdia. Ele tocou os meus lábios e me purificou. Uma ação monergística, uma ação de Deus. O tipo de pessoa que Deus ama trazer para si e derramar a sua misericórdia são os cansados, os oprimidos, os amargurados de espíritos, mas que se humilham perante Ele e confiam nele. O convite de Cristo se dirige aos cansados e oprimidos. Lembram? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor não busca pessoas autossuficientes. Ele busca o arrependido, que tem uma visão correta de sua pecaminosidade e então se entrega a Ele. Eis-me aqui, Senhor, sou um pecador, mas me entrego a Ti. Ele habita com o contrito e arrependido e humilde de espírito. Isaías 57:15. Isaías vai falar disso lá na frente. A parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, nos ensina isso. Enquanto o fariseu, todo autossuficiente, orgulhoso, foi rejeitado, o publicano, humilhado, foi justificado. A misericórdia é parte integrante do caráter de Deus, sendo até um dos seus nomes. Afinal, Ele é o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, escreveu Paulo aos Coríntios. A visão correta de nós mesmos nos leva a clamar pela misericórdia de Deus. O Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, está te consolando nesses dias de confinamento? Que o Senhor nos dê uma visão correta dele, irmãos, nestes dias maus. Que ao nos refugiar dentro de nossas casas, ao termos restrições quanto ao convívio social, até mesmo do culto público, que o Senhor utilize desses momentos para que tenhamos uma visão maior dele, uma visão maior de nós mesmos, do povo que nos cerca e da nossa missão. Somente assim seremos conscientizados de nosso pecado e da necessidade que temos da misericórdia de Deus. A soma total da nossa sabedoria, a que merece o nome de sabedoria verdadeira, abrange duas verdades. Lembram? Mencionei no início. O conhecimento que podemos ter de Deus e o conhecimento que temos de nós mesmos. O conhecimento de Deus revela quem eu sou. Revela quem é o povo que está ao meu derredor e revela a minha missão. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu fujo da presença de Deus, como Jonas tentou fazer, mais eu não me conheço. Quando alguém lhe perguntar, quem é você? Quem é você? Responda, sou um pecador. Porém, pela graça de Deus em Cristo, sou um pecador arrependido, humilhado, perdoado, regenerado, lavado pelo sangue precioso de Cristo. Eis o meu status diante de Deus, justificado por Jesus. Ele tocou os meus lábios e me purificou. Que bênção, irmãos. Todos nós somos pecadores, e eu quero encerrar com esta frase. Todos nós somos pecadores, porém, somos pecadores arrependidos. Somente os arrependidos entrarão no reino de Deus. Guarde essa frase. A condição de todos, de Isaías, do povo, de todos nós,
é uma condição de pecadores. A diferença é que existem pecadores arrependidos e existem pecadores não arrependidos. Mas vão permanecer na presença de Deus no dia do juízo somente os arrependidos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que através desta visão maravilhosa de Isaías 6, possamos crescer em graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Conhecendo Deus melhor, conhecendo a mim mesmo melhor, conhecendo o povo que nos cerca melhor e tendo uma visão da nossa missão. Veremos no próximo sermão. Quero te convidar a orar. Bendito Deus, graças te damos pela tua palavra que fala ao nosso coração de maneira contundente. Louvado seja o nome do Senhor, que por meio desta visão concedida ao profeta Isaías, nos ensina, ó Deus, a necessidade que temos de termos uma visão correta da majestade, da santidade e da glória do Senhor. Ao termos, ó Deus, uma visão correta do Senhor, teremos uma visão correta de quem nós somos. Ensina-nos, ó Deus, a reconhecer o quanto carecemos do Teu perdão e da Tua graça. Te louvamos pela visão da misericórdia, da purificação, que o Senhor efetuou na nossa vida por meio do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor. Por meio dele, ó Deus, o nosso status na Tua presença é de justificado. Louvado seja o nome do Senhor, que colocou a dignidade de Cristo na nossa vida e no nosso coração, na nossa mente, e nos faz andar altaneiramente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aplica esta palavra na nossa mente e no nosso coração, e que possamos a cada dia, ó Deus, enxergar melhor a obra que Tu tens preparado, reservado para nós, mediante a visão correta do Senhor, de nós mesmos e do povo que nos cerca. Te louvamos, ó Deus, por este momento de meditação. Aplica essa palavra na nossa vida, no nome de Jesus. Amém.